Teu filho já está em tuas mãos, que o Senhor continue usando ele de uma forma especial, Pai. Continua falando com a tua igreja nesta noite, meu Deus. Que a sua palavra venha como uma flecha nos nossos corações. Usa o bispo Marcelo nesta noite, Pai, como um canal de bênção para as nossas vidas. Que através da sua palavra possamos ser fortalecidos, possamos ser, meu Deus, abastecidos, curados, restaurados, para a glória do teu nome santo, Pai. Abençoa o seu ministério, sua família, sua esposa, que ficou lá na igreja, meu Pai, enquanto o teu servo está aqui. Que o Senhor venha estar também abençoando naquele lugar, de uma forma gloriosa. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Que o Deus Altíssimo derrame sobre a sua vida nessa noite as bênçãos sem medidas. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar novamente aqui no Gama, principalmente aqui na comunidade evangélica Manancial, revendo o meu nobre amigo, pastor Gilmar Santos, que eu conheço desde 2003, quando ele era solteirão, quando ele estava ali nas batalhas. Eu tive a oportunidade de não só acompanhar ele, mas de construir com ele uma amizade que dura todo esse tempo. Acompanhei também quando ele teve a oportunidade de conhecer a Marilda, né, sua esposa. E os dois hoje construíram uma bela história, não só de amor, mas de fé para o reino de Deus. Muito obrigado pelo seu convite. Que Deus abençoe você, seus filhos e sua esposa. Amém? Quero agradecer também pela vida aqui do meu nobre amigo, profeta das nações, pastor Damião Ribeiro, que é um outro amigo também que Deus colocou comigo, lá no Itapuã, né? Nós somos lá da cidade do Itapuã, e o pastor Damião já teve muitas oportunidades de ministrar lá na nossa igreja, e ele foi o canal de bênção para eu estar aqui hoje junto com vocês, amém? E como o pastor já me apresentou, eu sou o bispo Marcelo Gomes, sou presidente da Igreja Continental do Evangelho de Cristo. Esse ministério já tem 12 anos, a nossa igreja fica lá no Itapuã. Hoje também nós temos culto, mas a minha esposa, a pastora Letícia, deixa um grande abraço para você juntamente com a igreja lá. Amém? E hoje nós vamos estar aqui nessa campanha falando algo muito importante. Esse tema é um tema propício para os dias atuais que nós vivemos, saindo do cativeiro. E Deus hoje me trouxe aqui para fazer 3 coisas. Primeira, o Senhor me trouxe aqui para pregar e clamar pela sua vida, para que você saia desta situação de vergonha, de dor. Eu estou aqui para orar para que Deus tire você do poço, para que Deus tire você dessa situação que tem feito você chorar, sofrer, amém? Eu creio que através do clamor do justo, Deus vai mudar a sua história. Quantos creem, diga amém. O Senhor me trouxe aqui também para ensinar você a não ser mais refém do cativeiro. E a terceira coisa que eu vim aqui também, eu vim aqui profetizar sobre a sua vida, que as torrentes de Neguebe, amém? Que o manancial de Deus venha derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o Salmo 126, já foi lido aqui no início do culto. Eu estava hoje, quando o pastor falou para mim o tema, eu estava fazendo meu propósito de oração, e hoje de manhã lá na igreja, eu fui para a igreja e Deus me deu essa palavra aqui, no Salmo 126, né? Salmo 126, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Salmo 126, está escrito assim, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor. Amém? Quantos creem que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida? Diga glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. A versão que eu estava meditando, fala como as correntes de Neguebe. Amém? Até aqui, meus irmãos, pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu creio que você vai aprender a superar os maus momentos, as dificuldades
as crises, né, os obstáculos que você tem passado na sua vida. Eu quero falar aqui 5 coisas a respeito do cativeiro. Eu quero começar falando a primeira. Primeiro, o primeiro passo para você sair do cativeiro não depende de Deus, mas somente de você. Eu volto a repetir. O primeiro passo para você sair do cativeiro não depende de Deus, mas depende primeiro de quem? De você. Eu vou explicar. Aqui nesse lugar, como na nossa vida, há 2 tipos de situação vivida sobre o cativeiro. Por exemplo, existem pessoas aqui que têm sido pessoas fiéis, obedientes, tementes, pessoas que têm andado na direção de Deus. Você tem um propósito definido, você tem metas definidas, você está na direção de Deus. De repente, na sua jornada, na sua caminhada, surgiu um deserto, surgiu crises, surgiu inimigo, surgiu gigantes, surgiu um cativeiro. Você está passando, você entrou, você está vivendo ou você saiu, mas você está de pé inabalável. As lutas, as crises não te abalaram, por quê? Porque você está na direção de Deus. Então existe essa primeira situação sobre o cativeiro. Mas existe uma segunda situação que muitos estão no cativeiro, não porque foi Deus que colocou no cativeiro, mas nós vamos ver aqui que foram pessoas que não deram ouvidos, ou seja, desprezaram e saíram da direção de Deus. E aí eu quero primeiramente falar com essas pessoas. Vamos lá. Primeiro, o que leva uma pessoa para o cativeiro? Eu estava meditando nisso hoje. O que leva uma pessoa a parar no cativeiro? Se você for estudar a história dos filhos de Israel, se você for ler a Bíblia, você vai identificar 7 principais erros. Eu vou dizer o primeiro. Primeira coisa que leva uma pessoa para o cativeiro: erros conscientes. Existem pessoas que estão cometendo erros sabendo que aquele erro não agrada a Deus, que aquela escolha que ele está fazendo, aquela atitude que ele está tomando, ele sabe muito bem que aquilo é pecado, que aquilo não é a vontade de Deus, mas a pessoa, para satisfazer o seu ego, a pessoa por causa do orgulho, da vaidade, muitas vezes a pessoa está tão obcecada por aquilo, por algo, ela quer aquilo, não é a vontade de Deus, ela tem essa consciência, mas por causa da vaidade, por causa dos desejos da carne, por causa do orgulho, essa pessoa acaba cometendo erros conscientes. E muitos estão hoje sofrendo, estão gemendo, infelizmente, porque fizeram essas escolhas. A segunda razão que, para as pessoas entrarem num cativeiro, são escolhas precipitadas ou escolhas erradas. Tem muitas pessoas que estão se precipitando nas suas escolhas. Existem muitas pessoas que não estão tendo a paciência e a perseverança de esperar em Deus. Elas querem que as coisas aconteçam imediatamente. Elas querem que Deus faça agora, faça já. E aí, por se deixarem levar pelos sentimentos, pelas emoções, acabam fazendo escolhas precipitadas e erradas. A terceira coisa que leva as pessoas para o cativeiro, eu estava meditando, é a omissão. Muita gente está abrindo mão de ser o protagonista da sua vida. Muita gente está deixando de assumir a responsabilidade da sua vida, da sua família, do seu casamento, para entregar nas mãos de alguém. Ah, deixa minha esposa resolver, deixa o meu marido resolver. Ah, o pastor, está aqui, ora aqui, pastor. Muita gente hoje está sendo omissa. Muita gente hoje era para estar assumindo o protagonismo da sua vida. Muitas pessoas eram para estar hoje assumindo a responsabilidade, porque é fácil, diante dos problemas, dos fracassos, a pessoa responsabilizar terceiros. Ah, minha vida está assim por causa do governo, minha vida está assim por causa de A e de B. A pessoa passa a vida inteira usando essas desculpas, e se você for perceber, elas nunca saem desse cativeiro. Elas sempre estão como os filhos de Israel no deserto, andando em círculos. Por quê? Elas são omissas em assumir responsabilidades pelos seus atos. A quarta razão que leva uma pessoa para o cativeiro é a desobediência.
Infelizmente, existem muitas pessoas obstinadas, pessoas que, mesmo estando na igreja, mesmo aceitando Jesus, ou até se batizaram, já são batizados, já estão na igreja, mas as coisas não acontecem, ela não vê resultados da sua fé. Uma pessoa que chega hoje, uma pessoa que tem pouco tempo, chega na igreja, consegue crescer, consegue avançar, consegue prosperar com mais facilidade, e ela fica naquela situação exatamente por causa disso, da desobediência. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão falhando nessa parte. E isso prende a pessoa ao cativeiro. A quinta razão que leva muitas pessoas para o cativeiro é a inconstância. Quando tudo está bem, ela está dando glória a Deus, ela está falando em línguas, está falando que Jesus é bom, que Jesus é isso. Ô pastor, estou com você aí, essa igreja é linda. Ô pastor, a presença de Deus é maravilhosa. Basta uma crise, basta um problema, elas saem da presença de Deus. Hoje elas é crente, amanhã é do mundo. Hoje elas estão com a Bíblia na mão, amanhã estão com a bebida. Estão com a Bíblia hoje na mão e amanhã estão com alguma bebida ou outra coisa. A inconstância leva a pessoa a ficar refém do cativeiro. A outra razão, a sexta, que leva a pessoa para o cativeiro, o medo. Tem pessoas que elas colocam o medo acima de Deus. E principalmente nesses tempos difíceis que nós vivemos, o diabo ele conseguiu alienar muitas pessoas, inclusive alguns cristãos e até mesmo líderes. No início da pandemia teve pastores que quando falou do vírus, quando houve o decreto do governador para não haver cultos, porque aqui em Brasília o governador não mandou fechar as igrejas, ele só proibiu a realização de cultos, de aglomeração de pessoas. Teve pastor que pegou a família, sumiu, desligou até o telefone para que as ovelhas não entrassem em contato. Aí eu estava com a igreja lá, chegava pessoas, o senhor está com a igreja aberta, eu posso orar um pouco aí, porque a minha igreja está fechada. Então muitas pessoas, infelizmente, se deixaram ser alienadas pelo medo. Vocês viram aí, vocês vivenciaram isso, porque muitas coisas hoje que nós vemos em mídias não são verdadeiras, existe uma manipulação espiritual. E o cristão verdadeiro, o que está na fé, ele sempre vai ouvir a voz do Espírito. Enquanto o medo for maior do que enquanto a pessoa se deixar levar pelo medo, ser dominada pelo medo, enquanto o medo for maior do que a fé, a esperança e a coragem, ela nunca sairá do cativeiro. E a sétima razão que leva uma pessoa para o cativeiro, sabe o que é? A murmuração. Tem pessoas que é um péssimo hábito, ela conseguiu se libertar da bebida, conseguiu se libertar do cigarro, ela conseguiu se libertar de más companhias, ela conseguiu abandonar alguns pecados, mas a murmuração é algo que ainda está oculto na mente dela, nos pensamentos dela. Quando a pessoa vai ver, a murmuração, ela acaba atraindo coisas negativas, acaba trazendo negatividade. A murmuração afasta a prosperidade, afasta a alegria, ela mata a motivação. Eu apresentei para vocês aqui essas razões que levam a pessoa para o cativeiro. Erros conscientes, escolhas, omissão, desobediência, inconstância, medo e murmuração. Mas eu quero mostrar para você aqui os 7 passos para você sair do cativeiro. A primeira, atitudes. Para você sair do cativeiro, você tem que ter uma atitude. Se você for uma pessoa acomodada, se você for aquela pessoa que fica esperando pelos outros, alguém ir até você, alguém estender a mão, alguém fazer alguma coisa, você nunca sairá. Você precisa ter uma atitude de quê? De coragem, de determinação. Você precisa ter uma atitude de se levantar em meio à situação que você está vivendo e dizer, chega, eu não aguento mais, eu não aceito mais. Não é só falar, eu não aguento, eu estou sofrendo. Não é expressar sentimento, mas é você expressar o quê? Uma atitude, olha, eu vou mudar de vida. Em nome de Jesus eu vou dar a volta por cima. Eu vou sair dessa situação. Eu não aceito mais a derrota, eu não aceito mais o fracasso. Deus tem o melhor para a minha vida. Deus vai me abençoar. Deus vai guiar os meus passos. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou lutar.
Eu vou tomar uma decisão. Chega. Enquanto você não tiver uma atitude reativa diante dos problemas, infelizmente você vai ficar preso. Mas Deus está te dando essa direção nessa noite. Segundo passo, decisão pessoal. Sair do cativeiro tem que ser uma decisão sua. Infelizmente, existem pessoas que, em vez dela ser um protagonista da sua vida, ela tomar uma atitude, ela espera pelos outros. Você tem que ter uma decisão pessoal. A escolha é sua. Tome uma decisão pessoal. Não tome decisões baseadas em A ou B. Uma coisa é você ouvir bons conselhos. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há segurança. Uma coisa é você buscar segurança em conselhos de pessoas sábias. E eu quero abrir os parênteses, que em meio a essas dificuldades hoje, tem muita gente deixando de ouvir a voz de Deus, deixando de honrar seus líderes, de buscar orientação com o servo de Deus, com o anjo da igreja, para ouvir a voz do ímpio. Hoje nós vivemos numa modernidade, ela tem muitas coisas boas, maravilhosas, que se for usado com sabedoria nos ajuda, mas vou dar um exemplo. Vocês estão hoje, quem gosta de acessar o YouTube, o que você mais vê hoje são lives, né? São jornadas. Eu vou te dar um treinamento assim, eu vou te ensinar 7 passos assim. Existe muita coisa aí boa, mas você tem que tomar cuidado. Eu quero fazer uma observação, porque nem todo aquele que chega desenhando algo para você, eu vou te ajudar você a conseguir em 7 dias como ganhar tanto, como isso. Essas fórmulas aí, elas na verdade, lembra-se do que está escrito no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. A Bíblia diz que nós temos que reter o que é bom. Nem tudo que você vê, nem todo palestrante, nem toda pessoa que aparece, eu vou fazer uma live disso, você deve estar ouvindo. Pode ser conselhos que aparentemente, humanamente, podem ser bons, mas que pode afastar você dos caminhos de Deus. Então baseie as suas decisões, faça as suas escolhas com a certeza de que você está fazendo a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Terceiro passo para você sair do cativeiro: pensamentos definidos. A pessoa que vive pensando derrota, a pessoa que, muita gente, eu quero chamar uma observação aqui. Nós sabemos que nesse período de pandemia, pessoas perderam entes queridos. Pessoas, além de perder entes queridos, perderam emprego, perderam renda, empresas fecharam. Nós vemos que essa pandemia trouxe morte, perdas, trouxe marcas na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que não foram contaminadas com a Covid-19, nem elas, nem os seus familiares. Ninguém da sua família perdeu emprego, perdeu renda, mesmo com as dificuldades ela conseguiu honrar seus compromissos. Ninguém próximo dela morreu. Ela não foi contaminada com essas coisas que outros passaram, mas infelizmente ela foi contaminada pelos pensamentos negativos. A pessoa se tornou pior, ela se tornou amarga, ela perdeu a esperança, ela perdeu a motivação, ela não consegue olhar para a sua vida e para a vida em si com um olhar de positividade. Os pensamentos dela são inconstantes. E para você sair do cativeiro, você tem que ter pensamentos e propósitos e definidos. Você tem que ter um pensamento firme. Provérbios 23:7 está escrito assim: assim como imagina na sua alma, assim é. Você é aquilo que você pensa. Os seus pensamentos influenciam a sua fala. Os seus pensamentos influenciam os seus hábitos. Os seus pensamentos influenciam o seu comportamento, a sua atitude. Então, se você não tiver a mente de Cristo, se você não tiver uma mente renovada pela palavra de Deus, como está escrito em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segredo é você renovar sua mente, seus pensamentos com a palavra de Deus. Pensamentos definidos. A sua mente tem que estar conectada com os pensamentos de Deus. Em nome de Jesus.
Quarto passo para você sair do cativeiro, uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Qual é a fé inabalável? É a fé sobrenatural. A Bíblia diz que a verdadeira fé é a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é uma fé baseada no que você vê, no que você sente, no que você acha. É uma fé fundamentada na palavra, nas promessas de Deus, no que Deus diz. Hoje muitas pessoas são guiadas por aquilo que acham, por aquilo que sentem e por aquilo que pensam. E eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. A pessoa que confia no seu coração, ele na verdade vai se decepcionar, porque o coração não foi feito para pensar, o coração foi feito para sentir. E qual foi a arma que Deus nos deu para vencer o mal, para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer a carne, para sobressair? É a fé. A fé sobrenatural. E esse é o momento, infelizmente nessa pandemia, nós vimos aí, muita gente, eu vi pessoas falar assim, essa pandemia tirou muita pessoa da igreja. Isso não é verdade. Pandemia não tirou ninguém da igreja, a pandemia só revelou o que já estava dentro dela. Ela já estava caída, ela já estava desviada. A fé dela não estava na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. A fé dela estava nas emoções. A fé dela não estava em Cristo, estava muitas vezes numa amizade, estava num momento ali, mas quando aquilo passou, ela apenas revelou o que ela já era. Mas aqueles que a sua fé estão firmadas em Deus, na Bíblia, esses permaneceram. Esses que mantiveram a sua fé, que cuidaram da sua fé, não abriram mão de estar com o coração no altar, esses que não trocaram, não se deixaram levar pelas más influências, pelas alienações do mal, esses venceram, estão vencendo para a glória de Deus.